Bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Geral. Esta é a última aula de Mecânica Geral do nosso curso. Vamos finalizar esse curso falando do princípio do impulso e momento linear. Depois falaremos de momento angular e impacto excêntrico. Vamos lá. Bom, imagine um corpo rígido se movimentando com uma velocidade de centro de massa VG. Ele tem um momento linear, lembrando que momento linear é o módulo, em módulo ele é o produto da massa pela velocidade, momento linear é massa, velocidade é do centro de massa. Cuidado, lá em Física 1 a gente chamava L de momento angular. E aqui L para a gente é momento linear. Então esse corpo tem um momento linear aqui, ó, mg1. 1 quer dizer uma condição inicial. Só que esse corpo também está girando aqui em volta do seu eixo, ó, em torno do centro de massa. Ele também tem um momento angular h. Momento angular aqui é h, lá em Física 1 era L. Em Física 1, momento linear a gente usava a letra P. E momento angular a gente usava a letra L. Aqui mudou muito. Então aqui é h, é produto do momento de inércia pela velocidade angular. Se eu estou medindo o momento angular em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, então esse momento angular aqui está medido em relação a g. Então é o momento de inércia do centro de massa e a velocidade angular inicial. Velocidade angular é a mesma para todos os pontos, exceto para os pontos que se encontram no eixo de rotação. A gente sabe da segunda lei de Newton que o somatório das forças que agem num corpo é a derivada do momento linear no tempo. Isso é a derivada no tempo, momento linear é massa vezes a velocidade do centro de massa, que é o que está aqui. Olha, se eu passar esse dt, se eu passar esse dt para cá multiplicando, eu vou ter somatório de f dt é igual a diferencial de mg. Como o m é constante, eu posso colocar ele para fora da diferencial. M diferencial de VG. É assim? Só um minutinho que é que tocou na hora que não deve. Gente, por favor. Então, massa, eu coloquei a massa aqui, ó, para fora da diferencial. E agora eu integro os dois lados. A integral da soma é a soma das integrais, então eu posso pôr o somatório para fora da integral. A massa integral de dVg dá Vg variando de um estado inicial, final, até um estado inicial. Que é o que está escrito aqui. Então, o somatório da integral de f dt é a variação do momento linear do corpo. Esta grandeza nós chamamos de impulso. Impulso. E aqui está escrito para a gente que o impulso é igual à variação do momento linear. Então, f dt
a gente chama de impulso. Qual a unidade de impulso? É a unidade de força vezes unidade de tempo, que é segundo. Impulso é medido em newton segundo. Momento linear é medido em quilograma-metro por segundo. Então, isso significa que newton vezes segundo é igual a quilograma vezes metro por segundo, já que isso é uma igualdade. Claro que aqui unidades do sistema internacional. Se for unidade do sistema inglês, por exemplo, força é libra, a tempo é segundo, a massa é slug, a distância é pé por segundo, tá? Então, você tem o equivalente. E a gente sabe da segunda lei de Newton para a rotação que o somatório dos torques dos momentos de força é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Se eu medir o momento de força em relação ao centro de massa, eu tenho que pegar o momento de inércia do centro de massa. Como alfa é a aceleração angular, ela é a derivada da velocidade angular no tempo. Ó. Então, é isso que nós temos aqui, que é o que está escrito aqui. Se eu passar o dt para cá multiplicando, eu vou ter o somatório mg dt é igual a ig de ômega. E se eu integrar os dois lados, aqui vai me dar o somatório, sai da integral, de mg dt é igual o ig constante, d ômega vai me dar um ômega final menos um ômega inicial. Essa grandeza integral mg dt é chamado de impulso angular. É o impulso para a rotação, que aqui é torque vezes tempo. Então tá aqui o que eu fiz, tá aqui o que eu escrevi agora. Este é o princípio do impulso para a rotação. Somatório da integral de mg dt é igual a ig ômega 2 menos ig ômega 1. Coloco Bom, aqui eu medi em relação ao centro de massa, mas como o momento de força pode ser aplicado a qualquer ponto, eu posso estender essa equação do impulso para qualquer ponto do corpo. Então, para um ponto arbitrário O, somatório da integral de m em relação a O dt é o momento de inércia em relação a O ômega 2 menos o momento de inércia em relação a O ômega 1. Essas duas equações, para momento linear e para momento angular, é conhecida como princípio do impulso em momento. Tá? No caso do momento angular, o que eu vou ter é isso aqui. Ó. Eu tenho um corpo sujeito à ação de vários impulsos, eu tenho a força-peso agindo e eu tenho torque agindo. Tá? Na verdade, isso aqui vai gerar um movimento misto de translação e rotação, então tem que levar em conta esses dois princípios. Muitas vezes é redundante levar em conta os dois, tanto o princípio do impulso e momento para o movimento linear quanto para o movimento angular, porque às vezes basta uma dessas equações já me dar a informação desejada. Se não der, eu preciso escrever os dois. Então, escrevendo os dois, fica assim. Por que que tem 3? Porque o princípio do momento linear, eu estou decompondo nos eixos x e y. Lembra que o vetor momento linear, ele pode ser decomposto nos eixos x e y? Então, se aqui é um momento linear, eu posso decompor num Lx e num Ly.
Então, eu vou escrever o princípio do impulso e momento. Para o momento linear, eu vou escrever isso para o eixo x e para o eixo y, porque ele é um vetor. Ah, professor, mas o momento angular também não é um vetor? É, o momento angular é um vetor, mas a gente já comentou sobre ele. Ele é um vetor axial. Se a rotação acontece aqui num plano, ó, em volta deste ponto, o vetor momento angular não está no plano, ele está perpendicular a ele. Então, o vetor momento angular está aqui, ó. Esse é o vetor momento angular. E aqui, se eu for projetar no plano, aqui sendo yx, a projeção dele dá 0. Então, eu não projeto ele, eu pego ele inteiro. Mas o vetor momento linear está aqui, ó. E esse eu consigo projetar em Lx e em Ly. Então, por isso que eu só decompus o momento linear ali. Então, o que está escrito aqui? Veja, como que vamos comparar, porque as equações estão com uma cara um pouquinho diferente. Então, olha, o que está escrito aqui? Vamos traduzir. Que o impulso angular é igual, o que é isso aqui? Isso aqui é momento angular final, isso aqui é momento angular inicial. É igual a variação do momento angular. Então, o impulso angular, a soma de todos os impulsos angulares sobre o corpo, é igual à variação do momento angular. Repara o seguinte, eu tenho então essas duas equações aqui, ó. Somatório da integral de f dt é igual a mv2 menos mv1. Aqui do tempo 1 ao tempo 2. E eu tenho essa, a integral do momento dt é igual ao momento de inércia em relação àquele mesmo eixo Então, eu tenho essas duas relações aqui. Repara, eu posso pegar este cara aqui, olha. Posso pegar este cara e passar para cá. E eu posso pegar este cara e passar para cá. Como é que fica isso? Vou escrever só uma aqui, ó. Vou escrever de baixo. Vai ficar I0 ômega inicial mais somatório da integral do momento dt. Isso tem que ser igual a I0 ômega 2. Então, nós temos que o momento angular inicial mais o somatório de todos os impulsos angulares, isso tem que ser igual ao momento angular final do meu sistema. É assim que eu vou escrever essa equação mesmo aqui, ó. Se eu passar esse cara para cá, o momento linear inicial mais o somatório de todos os impulsos tem que ser igual ao momento linear final. Escrevendo desse jeito, eu vou ter essas três equações aqui. Então, aqui eu passei o inicial para cá. Decompus esse em x e esse em y. E esse aqui eu não decompus, que é termos de momento angular. Então, eu tenho massa
vezes a velocidade do centro de massa na direção x inicial, mais o somatório de todos os impulsos na direção de x no intervalo de 1 a 2, tem que ser igual a massa vezes a velocidade do centro de massa na direção x final. Massa, esse outro aqui, massa vezes a velocidade do centro de massa na direção y inicial, mais o somatório de todos os impulsos na direção de y no intervalo de t1 a t2, tem que ser igual a massa vezes a velocidade do centro de massa na direção y final. E aqui para o momento angular, momento de inércia vezes a velocidade angular inicial, mais o somatório de todos os impulsos angulares no intervalo entre t1 e t2, tem que ser igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a velocidade angular final. Este é o princípio do impulso e momento. Vocês escreviam isso aqui lá em Física 1 assim. Impulso é igual à variação do momento linear. É o que está escrito aqui. Isso aqui é isso. Ou se eu generalizar isso, se eu tiver vários momentos agindo no corpo, eu posso generalizar, fazer o somatório de todos eles. O somatório de todos os momentos lineares iniciais do sistema, mais o somatório de todos os impulsos no intervalo de T1 a T2, tem que ser igual ao somatório de todos os momentos lineares finais do sistema, tanto para x, quanto para y, quanto para sistema angular. Ó. Então, esse é o princípio do impulso e momento. Vamos ver um exercício aqui, olha. O disco de 20 libras, mostrado na figura, é admitido como uniforme e é apoiado por meio de um pino em seu centro geométrico. Está aqui. Se ele está sujeito a um momento constante de 4 libra-força, então tem um momento aqui de 4 libra-força, e uma força de 10 libras aplicada através de uma corda enrolada em sua periferia, determine a velocidade angular 2 segundos após partir do repouso. Eu puxo a corda aqui com uma força de 10 libras, isso vai girar. 2 segundos após que ele girou, eu quero saber qual é a velocidade angular dele. E quais os valores das componentes da força de reação no pino. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, eu tenho esse aqui, ó. Aqui a força de 10 libras. O pino, ele tem reação em x e y. Então tem um AX, um AY. E tem o peso desse cara, que é de 20 libras, que age também na vertical ao longo do, passando pelo pino. Quem é o momento de inércia em relação ao pino A? Bom, o momento de inércia de um disco é meio de mr². Então é meio. Quem é a massa? A gente já viu isso. Se peso é massa vezes gravidade, então massa é peso sobre gravidade. O peso aqui é 20 libras. A gravidade no sistema inglês vale 32,2 pés por segundo. Então, isto é a massa. Então, meio da massa, que é isso. Então, essa é a massa. Vezes o raio ao quadrado. O raio é 0,75. Vezes 0,75 ao quadrado. Fazendo a conta, o momento de inércia em relação ao pino dá 0,1747 slug pé quadrado. Tá aí. Se nós aplicarmos a esse sistema o princípio do impulso-momento linear, então eu tenho que o momento linear inicial mais a soma de todos os impulsos é igual ao momento linear final ao longo do eixo x.
Quem é a velocidade inicial em x? Não tem. Esse corpo gira. O pino A não tem velocidade em x aqui, ó. Tá? Ele não tem. Por quê? Porque ele está parado. Então, massa vezes a velocidade de AX, se a velocidade de A aqui é zero, então aqui vai dar 0 vezes m dá 0. Mas a soma de todas as forças que agem no eixo x vezes o tempo, só tem um AX. Vezes o tempo, como ele quer em 2 segundos, então, AX vezes 2 é igual a massa vezes a velocidade final em x. Não tem velocidade em x, é 0. Vezes m dá 0. Fazendo essa conta aqui, obviamente, AX é igual a 0. Aplicando para y o princípio do impulso-momento linear para y, mv a y inicial, mais o somatório do impulso em y no intervalo de t1 a t2 é massa, velocidade a y final. Qual a velocidade do pino em y? É 0 também. Então, 0 vezes a massa aqui dá 0. Mais soma de todas as forças vezes o tempo. Quais as forças que agem no eixo y? A y. Estou considerando a y positivo. Estou adotando esse sistema de coordenada. Então, a y positivo para cima vezes o tempo, que é 2. É o somatório de tudo isso. Então, tem que ver se tem mais força. Tem o peso. Negativo porque está para baixo. Contrário a y. Então, menos 20 vezes 2. E tem mais essa força aqui, ó. Menos 10 vezes 2. Isso tem que ser igual a 0. Por quê? Porque a velocidade final dele é 0 também, porque o pino A não sai do lugar. Resolvendo essas duas equações aqui, olha. Resolvendo aqui, AX deu 0. E resolvendo essa aqui, olha, eu vou ter que 2AY é igual a 2 vezes 20, 40. 2 vezes 10, 20. Isso aqui dá 60, então AY vale 30 libras. Então, achamos as reações do pino, as reações do apoio. Então, a Y vale 30 libras. Agora eu vou aplicar o princípio do impulso momento angular. Momento angular inicial em relação ao eixo de rotação A, mais o somatório de todos os momentos angulares no intervalo de tempo de T1 a T2, é igual ao momento angular final em relação ao eixo A. Momento angular inicial. Veja, é momento de inércia em relação ao eixo, vezes a velocidade angular inicial desse disco. Bom, mas aqui ele diz que... Vamos ver. Ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade angular inicial é 0. Então, este cara aqui é 0. Dá 0 aqui. Agora, somatório de todos os torques vezes tempo. Então, vamos calcular o torque. Tem um torque já aplicado aqui de 4 libra-força, ó. Já foi dado pelo problema, tem que levar ele em conta. Esse torque é positivo. Na verdade, esse torque não é positivo, né? O autor aqui está convencionando, ele adotou um sistema de referência e está seguindo. Vamos fazer como a gente estava habituado. Esse torque aqui, ele é de 4 libra-força. Se eu colocar minha mão girando no sentido do torque, o dedão está para dentro. Então, para mim, seria menos 4 vezes o tempo 2. O torque de 10 libras em relação ao eixo é 10 vezes 0,75.
vezes o tempo, que é 2. Então, também é negativo. Menos 10 vezes 0,75. Isso é o torque. É torque vezes tempo. O tempo de 2. A y, a x e o peso não geram torque, porque passam pelo polo. Então, isso tem que ser igual ao momento angular, ao momento de inércia final. O momento de inércia desse disco está aqui. Então, é 0,1747 ômega 2. Olha, se você fizer essa conta do jeito... É a mesma que está aqui em cima. A única diferença foi o sinal. Ah, por que ele deixou positivo? Porque ele, veja, o sistema de referência é arbitrário. O autor escolheu este sistema para seguir. Então, tudo que tiver aqui girando no sentido horário é positivo. Mas se a gente for seguir a nossa convenção que fizemos lá em estática, isso vai dar negativo, velocidade angular negativa. Ah, professor, e qual que eu uso? Ou você mantém a nossa notação, ou você me mostra qual é o sistema de referência que você está usando, igual ele fez. Fazendo essa conta aqui, a gente tira a velocidade angular final. Velocidade angular final aqui dá 132 radianos por segundo. Se fosse na nossa convenção original, daria menos 132 radianos por segundo. Então tá aqui, reação do pino em x, em y é a velocidade angular. Este outro problema. Uma bobina de 100 kg é mostrada na figura e tem um raio de giração de 0,35 metros. Um cabo é enrolado em torno do tambor central da bobina e uma força horizontal de módulo variável P igual a T mais 10 newtons é aplicada, onde T é expresso em segundos. Se a bobina está inicialmente em repouso, determine sua velocidade angular em 5 segundos. Admita que a bobina role sem deslizar. Então, essa força... Desculpa. Essa força aqui é função do tempo. Claro que se a gente for analisar essa expressão, eu não sei onde o autor estava com a cabeça, mas essa expressão aqui é dimensionalmente incorreta, porque aqui é unidade de tempo. Unidade de tempo somada com unidade de força não me dá unidade de força, mas tudo bem, vamos seguir como ele falou. Ó, ele adotou esse sistema de referência, então vamos segui-lo. Velocidade x é positivo para a direita, y é positivo para cima e rotação é positiva no sentido horário. Então tá aqui, vamos colocar todas as forças. Tem contato com o ponto A, aqui ó, no chão, então tem normal em A. Tem força de atrito, porque o tambor rola sem deslizar. Para que ele role sem deslizar, tem que ter força de atrito. Tem uma força de atrito agindo aqui, ó. Tem peso. Ele tem 100 kg vezes 9,81, que é a gravidade, dá um peso de 981 newtons aqui, ó. O raio, a bobina é dividida em dois cilindros. O raio interno tem 0,4 metros, o externo 0,75. E a força P está agindo no raio interno aqui, ó. Então, aplicando o princípio do impulso momento angular inicial, mas a soma de todos os impulsos angulares tem que ser igual ao momento angular final. Então, aplicando aqui inicialmente, bom, ela partiu do repouso, velocidade angular inicial dá 0. Soma de todos os torques que agem aqui. Vamos ver
Quem são os torques desse sistema? Em relação a A. Bom, aqui deu 0. Aqui vai ser a integral do momento de P. É P vezes a distância. Então, é P, que é T mais 10, vezes... A gente está medindo em relação a A. A é este ponto. Deixa eu marcar aqui, senão a gente se perde. A é este ponto. Então, em relação aqui, ó, que eu estou medindo tudo. Então, aqui é P vezes essa distância. Essa distância vale 0,4 mais 0,75. dt. Então, dt. Esta força passa pelo polo, o torque dela dá 0, essa também e essa também. Então, a única força que gera torque, se eu pegar o ponto A, é essa aqui. Isso tem que ser igual ao momento de inércia em relação a A. Como que eu calculo o momento de inércia em relação a A? A gente já sabe. Se eu passar um eixo aqui e um eixo aqui são paralelos. Teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação a A é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa mais a massa do cilindro vezes a distância do centro de massa ao ponto A ao quadrado. Então, esse é o momento de A, que está escrito aqui. Então, é o momento em relação ao centro de massa, que é... Relação ao centro de massa é meio de mr quadrado. Então, é 100 vezes 0,35 ao quadrado. Deixa eu só ver aqui. O momento de inércia em relação ao G. Espera, isso aqui é um tambor. Que vai ser... Bom, aqui eu tenho, na verdade, 2 cilindros, tá vendo? Vai girar este e vai girar este. Só não entendi aqui de onde que ele tirou 0,35. Espera aí. 0,35, quem é aqui? É 0,75 menos 0,40. Deixa eu ver se eu tenho isso anotado no livro, se está certo o que ele fez. Deixa eu só ver. Se não, é isso mesmo. Espera lá. Deixa eu ver se eu copiei, porque às vezes você vai recortando, colando, e acaba tendo... Não tenho aqui. Não, aqui não tem. Tirei isso de algum arquivo PDF meu. Mas enfim. Bom, deixa eu só conferir a conta se está certo. Bom, vou considerar aqui como certo, mas se você fizer a conta, você poderia ter feito a conta tudo em relação ao G aqui, ó. Aí você ia ter que levar em conta a força de atrito aqui na jogada. Tem uma integral de F dt dela aqui, ó, vezes a distância em relação ao centro de gravidade, que seria 0,75.
100 vezes... Ah, tá. Óbvio. Já sei o que ele fez aqui. Que eu estou olhando na figura. Mas ele deu o raio de giração, ó. Ele deu o raio de giração. Então tá. Tá aqui. Ele deu o raio de giração. Lembra que momento de inércia é igual a massa vezes o raio de giração ao quadrado. Então ele deu o raio de giração. Só que aqui faltou ele informar uma coisa, que esse raio de giração é em relação ao centro de massa. Então, coloque essa observação aí. Este raio de giração é em relação ao centro de massa. Então, quem é o momento de inércia em relação ao centro de massa? É 100 vezes o raio de giração, que é 0,35 ao quadrado, mais a massa vezes a distância de GA ao quadrado vezes ômega 2. Está aqui. Fazendo essa conta, isso vai dar 62,5 vezes 1,15. Ó, aqui eu tenho que integrar, hein? Vai dar integral de t quadrado mais 10t de 0 a 5. Tem que fazer toda essa conta, multiplicar por isso, dá 62,5 vezes 1,15 igual a 68,5. Ômega 2. Então, ômega 2 está dando 1,05 radianos por segundo. Professor, como que você sabe que essa velocidade angular é para 5 segundos? Simples, quem me dá um intervalo de tempo é essa integral aqui, ó. Eu integrei de 0 a 5 segundos. Ó. Olha esse outro problema. O bloco mostrado na figura tem massa de 6 kg. Ele está fixo a uma corda que é enrolada na periferia de um disco de 20 kg, cujo momento de inércia de massa é IA, ó, que ele deu o momento de inércia em relação a quem? 0,40 kg/m². Se o bloco está inicialmente movendo-se para baixo com uma velocidade de 2 metros por segundo, determine sua velocidade em 3 segundos. Despreze a massa da corda. Está aqui, coloquei o diagrama de corpo livre, a x, a y, o peso, que vai dar 196,2 newtons. Adotou este sistema de coordenadas. Vou analisar primeiro o disco. Para o disco, eu vou aplicar o princípio do impulso-momento angular. Ó. Então, momento de inércia em relação a A. Eu vou tirar daqui, ó, ele me deu 0,40. Então, é 0,40 vezes ômega 1. Mais, quais são as forças que geram torque aqui? O AY não gera torque porque passa pelo A, o AX não, e nem o peso. Só a tensora. Ó. Então, o torque é a tensora vezes a distância, que é 0,2, isso é o torque, vezes o tempo. O tempo que ele está pedindo é de 3 segundos. Então, é tensora vezes 0,2, que é o raio, que me dá o torque, vezes 3 segundos. Isso tem que ser igual ao momento de inércia, vezes a velocidade angular final. Agora eu vou analisar o cilindro. O cilindro tem movimento linear. Então eu aplico o princípio do impulso-momento linear. Massa do cilindro, velocidade dele inicial, mais o somatório de todos os impulsos ao longo de y aqui, tem que ser igual à massa do cilindro, velocidade do cilindro final. A massa do cilindro é 6 kg. A velocidade é de 2 metros por segundo para baixo. Contra o eixo y, então é menos 2. Coloquei o menos aqui na frente. Mais soma de todas as forças que agem neste cilindro aqui. Ó. Força vezes tempo. Então eu tenho a tensora positiva vezes 3 segundos. Menos o peso aqui, ó, o peso negativo, vezes 3 segundos. Isso tem que ser igual a massa de B vezes a velocidade final de B. Como o B está descendo, então a velocidade dele é negativa também, então aqui é menos. Lembrando que velocidade angular e a velocidade linear pelo raio se
eu substituir no lugar da velocidade de B, ômega R, aqui, ó. Não, aqui 2. Quem é ômega 1? A velocidade aqui, ó. A velocidade é no início, a velocidade inicial essa, tá? Então essa aqui é a velocidade inicial. Se essa é a velocidade inicial, eu vou colocar o valor dela aqui. 2 sobre R. O raio é 0,2. Isso é a velocidade inicial, angular inicial. Fazendo essa conta, essa velocidade angular inicial dá 10 radianos por segundo. Substitui essa velocidade angular aqui. E eu vou tirar a velocidade angular final. Achando a velocidade angular final, põe nessa equação e eu acho a velocidade de B final, eu ponho aqui. Então, resolvendo esses sistemas, a velocidade angular final vai ser VB2 sobre 0,2, que dá 5 VB. Então, se eu resolver esse sistema aqui, olha, 5 VB, coloca ele aqui, ó, 5 VB, então minha equação aqui vai dar 5 VB2, coloca aqui, ó. O ômega 1 eu conheço, eu vou ter uma equação em termos de T e VB2. Aqui eu tenho outra equação em termos de T e VB2. Eu tenho duas equações, duas incógnitas, resolvo esse sistema, VB2 dá 13 metros por segundo. Não calculei aqui, mas eu também poderia ter tirado o valor da tensora, tá? Quanto que ela dá só resolvendo esse sistema. Uma solução alternativa seria calcular a velocidade angular em 1, a velocidade angular em 2 e aplicar aquele princípio geral. Soma de todos os momentos angulares em relação a A, mais a soma de todos os impulsos angulares em relação a A, tem que ser igual à soma de todos os momentos angulares finais em relação a A. Se eu aplicar tudo, olha, cada um, todos os momentos angulares, momento angular do disco aqui inicial, é a massa do disco vezes a velocidade vezes o raio do disco, mais o momento angular, que vai dar, ele tem um momento de inércia vezes a velocidade angular, mais aí de cada força, soma tudo, também chego no mesmo resultado. Bom, diante disso nós temos um princípio da conservação do momento. Temos o princípio da conservação do momento linear, que a soma de todos os momentos lineares antes de um evento acontecer tem que ser igual à soma de todos os momentos lineares depois que o evento aconteceu. E o mesmo serve para a conservação do momento angular. A soma de todos os momentos angulares antes de um sistema acontecer tem que ser igual à soma de todos os momentos angulares depois que o sistema aconteceu. Qual é a condição para que o princípio da conservação do momento linear e momento angular valham? Bom, para o momento linear, as forças externas que agem no sistema tem que ser igual a zero. Ou, se tiver força não nula, ela tem que ser desprezível comparada às forças que está fazendo o sistema passar do estado 1 para o estado 2. E para a conservação do momento angular, todos os torques externos aos sistemas, todos os momentos de força externos aos sistemas, tem que ser igual a zero. Ou, se tiver momento de força, torque agindo, esse tem que ser desprezível comparado aos que estão envolvidos internamente ao sistema. Então, lembra, a mecânica
ela é apoiada em 3 pilares. O princípio da conservação da energia, o princípio da conservação do momento linear e o princípio da conservação do momento angular. Então, esses princípios sempre valem, naquelas condições. Veja, o momento angular, tudo que tem rotação tem momento angular. Essa bailarina, quando ela gira, ela tem um momento angular associado a ela. Se eu traçar um eixo de rotação aqui, ó, essa bailarina gira em torno desse eixo. Repara uma coisa. Quando essa bailarina fecha os braços, a velocidade dela aumenta. Por que a velocidade dela aumenta? Vamos analisar. Princípio da conservação do momento angular. Ele diz que o momento angular inicial tem que ser igual ao momento angular final. É isso que diz o princípio da conservação do momento angular. Quem é momento angular? É momento de inércia vezes a velocidade angular inicial. Tem que ser igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular final. Repara uma coisa. O que é momento de inércia? Para um corpo, uma partícula, é massa, velocidade vezes raio. Então, eu tenho que massa vezes a velocidade inicial vezes o raio inicial de giro vezes isso aqui é o momento angular inicial. Isso tem que ser igual a massa, velocidade angular final, velocidade raio final. Bom, se a massa no giro não muda, eu posso cancelar isso aqui. E eu tenho que V1 R1 é igual a V2 R2. Lembra? Isso aqui é momento angular inicial e isso é momento angular final. O que acontece se o raio diminui? Se esse raio diminui, o raio 2 é o final. O raio 2 final não, o raio 1. Se ela está com os braços abertos e fecha, o raio diminui. Se o raio diminui, a velocidade tem que aumentar para poder preservar o momento angular. Então, por isso que quando essa bailarina fecha os braços, sua velocidade de gira aumenta para conservar o momento angular. Então, se esse cara aqui, daqui para cá, ele diminui, a velocidade daqui para cá tem que aumentar. Então, é isso que a gente vê aí. Ó, quando ela fecha os braços, o raio dela diminui e a velocidade aumenta. Olha essa mulher com essa girando no banquinho. Quando ela fecha os braços, a velocidade aumenta, porque o raio diminuiu. Isso é para conservar o momento angular. E nesse aqui dá para ver melhor. Olha essa patinadora. Ela vai girar, braço aberto. Quando ela fecha, a velocidade dela aumenta. Ó, olha como aumentou. De novo. Repara, olha como a velocidade dela aumenta ao fechar os braços. Por que a velocidade aumenta? Porque o raio diminuiu, para conservar o momento angular. Se o momento angular inicial é igual ao momento angular final, então isso é massa, velocidade inicial, raio inicial, tem que ser igual a massa, velocidade final, raio final. Ó, corta, corta. Quem é a velocidade final dela? Velocidade final vai ser a velocidade inicial, raio inicial, pelo raio final. Repara, se o raio dela diminuiu, o raio final diminui. O denominador diminui. Então, o resultado tem que aumentar. Se isso não acontecer, essa igualdade não vai ser satisfeita. Ou seja, o momento angular não se conserva. Olha lá mais uma vez.
Dá para ver pela sombra dela como a velocidade aumenta, ó. Tá aí. Pessoal, tudo que rotaciona e os torques externos são desprezíveis, você fala, mas o torque nela era desprezível? Era. Era o atrito com o gelo, mínimo. Então, o momento angular se conserva. Quando você coloca água numa bacia, e aqui você tem um ralo, essa água começa a girar, ó. E ela vai espiralando. Só conforme ela vai espiralando, ela vai aumentando a velocidade até entrar no ralo. Por que a velocidade dela aumenta? Porque o raio está diminuindo para que o momento angular seja conservado. Vamos pensar num outro problema. Dá para fazer essa experiência em casa. Pega um liquidificador, sem o copo, só o motor dele. Tem aqui a hélice dele. Coloca ele sobre uma superfície como a pia. Joga bastante água e detergente aqui para que ele escorregue. De tal maneira que ele não grude, ele escorregue. Se ele tiver aqueles pezinhos de borracha, tiro, que ele escorrega. Deixa o botão dele ligado, pega o fio e conecta a tomada. Quando você conectar na tomada, como o botão já está ligado, essa hélice vai girar. Veja, mas qual era o momento angular desse liquidificador? Ele não tinha rotação, o momento angular inicial era 0. O momento angular inicial era 0. Como o atrito vai ser reduzido, não tem torque. Então o momento angular tem que ser conservado. Então o momento angular final também tem que ser 0. Lembrando que o momento angular são vetores axiais. Então veja, na hora que eu ligo, essa hélice girando, ela vai ter um momento angular que não dá 0, porque ela tem rotação. Então o que ela vai fazer para que o momento angular total se anule? Ela vai girar o copo do liquidificador no sentido contrário. Então a hélice gira para um lado, o corpo do liquidificador gira para o outro, de tal maneira que a hélice produz um momento angular para cá. Esse é o da hélice. E o corpo do liquidificador produz um momento angular para o lado oposto. Como eles são iguais e opostos, somando eles se anulam, fazendo com que dê 0. Aí se ele não escorregar, ele travar, aí o atrito vai ser grande o bastante, porque está gerando torque, evitando com que ele rotacione. Aí o torque não dando 0, o momento angular, aí não se conserva. É este mesmo princípio que ocorre com o helicóptero. Veja, um helicóptero tem suas pás giratórias, que são essas aqui. Imagine que essas pás girem para cá. Estão girando. Se elas giram para cá, elas vão gerar um momento angular nesse helicóptero para cá. Agora, é claro, o helicóptero saiu do chão do repouso, o momento angular era 0. A força-peso aí não gera rotação no helicóptero, só faz ele cair em linha reta, então não afeta o momento angular, não gera torque, passa pelo centro de massa dele. O que acontece? Para o momento angular dar 0, continuar conservado, o corpo do helicóptero vai girar para o lado oposto. O corpo do helicóptero vai girar para cá. Para quê? Para produzir um momento angular para cá, de tal maneira que a soma desses dois dê 0. Mas se o corpo do helicóptero girar para cá, esse helicóptero vai ficar maluco. O piloto não tem controle sobre isso. Então o que se faz? Você coloca esse rotor aqui na cauda, ó. Esse rotor na cauda. Esse rotor, ele vai pegar o ar daqui, aspirar e jogar para o outro lado. E por ação e reação, o ar empurra ele para o outro lado. Então, na hora que ele puxar o ar
para frente, o ar empurra ele para trás, gerando uma força aqui, que ao longo dessa distância gera um momento de força, um torque, não nulo. E segurando a rotação do corpo do helicóptero. Sem esse rotor de cauda, o helicóptero fica malucão girando em torno do eixo. Vamos ver esse problema aqui, ó. A roda de 10 kg, esta aqui, mostrada na figura, tem um momento de inércia de massa IG igual a 0,156 kg a metro quadrado, em relação ao centro de massa. Só um momento. Admitindo que a roda não deslize nem salte, determine a menor velocidade do centro de massa que ela deve ter para rolar sobre o ressalto em A. Aqui tem um ressalto, quer dizer, um degrauzinho. Qual deve ser a menor velocidade do centro de massa para que ela passe por cima disso? Aqui tem uma altura de 0,03 metros. Aqui tem um raio de 0,2 metros. Vamos ver, olha. Essa roda tem uma velocidade de centro de massa para frente e tem uma velocidade angular de giro ω1. Inicialmente, quando ela toca aqui, o ressalto aplica uma força na roda, gerando um impulso. E isso vai fazer o momento linear da roda variar, fazendo com que a velocidade agora do centro de massa seja para cima. Por quê? Porque quando ele subir este sobressalto, o centro de massa levanta. Então a velocidade do centro de massa se desloca para cima e ele passa a ter uma rotação ω2. Bom, o momento angular, se a gente desconsiderar quaisquer outros efeitos aqui, pequenos de atrito, o atrito aqui é o suficiente para segurar, mas é a interação do anel com o sobressalto. Então, o sobressalto e o anel é o sistema, são forças internas. O que não pode é ter torques externos a ele. Então, o momento angular se conserva. Então, o momento angular, vamos medir em relação ao ponto A inicial, tem que ser igual ao momento angular em relação ao ponto A final. Quem é o momento angular inicial em relação a A? Bom, a gente pode usar o teorema dos eixos paralelos para momento angular que vimos na aula passada. O momento angular em relação a A, ele é igual ao momento angular em relação ao centro de massa, mais a distância, que eu vou chamar de R', do centro de massa ao ponto A, vezes a massa do corpo, vezes a velocidade do centro de massa. Nós deduzimos isso aqui a aula passada. Então, é isso que eu vou usar inicial e é isso que eu vou usar final. Por que eu tenho que usar isso? Porque eu não tenho momento de inércia em relação a A, só tenho em relação ao centro de massa. Então, estou convertendo. Quem é R'? É a distância vertical do centro de massa ao ponto A. Essa distância é essa aqui, ó. E essa distância é o raio, que é 0,2, menos o sobressalto, que é 0,03. Então, 0,2 menos 0,03, vezes a massa, que é 10, vezes a velocidade do centro de massa inicial, mais o momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes a velocidade angular inicial. Tem que ser igual. O final, quando ele subiu, a distância aqui passa a ser, como isso aqui está para cima, é sempre a distância perpendicular, passa a ser 0,2. Então, o final é 0,2, vezes a massa 10, vezes a velocidade do centro de massa 2, mais o momento de inércia, vezes ω2. Como ω é a velocidade do centro de massa pelo raio,
é a velocidade do centro de massa pelo raio, que é 0,2, isso dá 5 vezes a velocidade do centro de massa. Então, a velocidade inicial é a velocidade... Cadê aqui na minha equação? Aqui eu tenho VG1. E aqui eu tenho ômega1. E aqui eu tenho VG2 e ômega2. Então, como a velocidade angular é 5 vezes a velocidade do centro de massa, velocidade angular 1 é a velocidade G1 vezes 5. Velocidade angular 2 é a velocidade VG2 vezes 5. Estou trocando isso aqui e aqui. Fazendo isso, eu vou ter tudo em função de VG1 e VG2. Escrevendo essa equação, VG2 é igual a 0,8921 VG1. Agora eu vou aplicar o teorema da conservação de energia. Energia cinética 2 mais a energia potencial em 2 igual a energia cinética em 3, energia potencial em 3. Quem é 2 e 3? Esse estado aqui. Daqui, do momento que ele toca aqui para cá, essa é a análise que eu vou fazer. A energia cinética 2, ele tem energia cinética translacional, que é meio de mvg2 quadrado, mais energia cinética rotacional, meio de momento de inércia ômega2 quadrado. A energia potencial, ele está no chão, é 0. É igual a energia cinética final, se ele atingiu ali, encostou no sobressalto, ele para ali, é 0. Mais energia potencial final, que é o peso vezes a altura do sobressalto. Sabendo que ômega2 é 5 VG2, VG1, se aqui eu colocar 5 VG2, eu vou fazer essa conta aqui, vou tirar o valor de VG2. Achando o valor de VG2, eu tiro o valor de VG1. Tá? Porque achando o valor de VG2, eu descubro VG1. Então, dessa equação, eu pego onde está ômega2 e troco por 5 VG2. Aqui. Então, vai ficar uma equação de VG2 igual a um número. Eu descubro o valor de VG2. Pego o valor de VG2, que eu descobri, substituo aqui. E eu descubro VG1. E VG1 dá 0,729 metros por segundo. Olha esse problema. Uma barra delgada, quer dizer fina, de 5 kg, mostrada na figura, está rotulada em O e originalmente em repouso. Se um projétil de 4 gramas atinge a barra com uma velocidade de 400 metros por segundo, tá aqui, ó, ele vem num ângulo de 30 graus e entra aqui, ó. Determine a velocidade angular da barra no instante imediatamente após a penetração do projétil. O projétil bate aqui, isso aqui vale 0,25, isso aqui vale 0,75. Só ver uma coisinha aqui. Tá, ok. Achei que tivesse pulado coisa. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, antes da bala penetrar no projétil, essa é a condição inicial. Tá, que a bala encostou, ela vai atingir uma altura de 0,75 metros do O. Aí ela penetra. Ao penetrar, eu vou ter forças agindo no eixo O, Y ou X, tem o peso da barra, que é 5 vezes 9,81, que dá 49,05. Eu tenho o peso da bala, que é 4 gramas vezes 9,81, que dá 0,0392 newtons. E isso aqui vai gerar uma rotação desta barra. Então, essa barra tende a girar com uma velocidade angular ômega2. Se a gente aplicar o princípio da conservação do momento angular,
O momento angular inicial tem que ser igual ao momento angular final. Vou medir o momento angular em relação ao ponto O. Então, quem é o momento angular inicial? É este aqui, ó. É nessa condição. Eu tenho momento angular da bala em relação a O, massa da bala, velocidade inicial da bala, vezes o cosseno do ângulo, que eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 30 graus, vezes 0,75. A vertical não gera momento angular, porque o torque, ou a força passa pelo polo. Então, a componente y dessa velocidade não interessa. É igual à condição final, que é esta aqui, massa da bala, velocidade da bala 2, que é aqui na verdade, né? Velocidade da bala 2, vezes 0,75, mais a massa da barra, velocidade do centro de massa 2 da barra, vezes o raio aqui desse comprimento, que dá meio metro, mais a velocidade angular 2 da barra, vezes o momento de inércia da barra, ó, tá aqui. Montamos essa equação. Não está faltando nenhum termo, não. Tá aqui. Então, o momento angular inicial é igual à soma do momento angular dessa situação mais o momento angular desta situação. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 0,04, que é 4 gramas, 4 quilogramas, 400 cosseno de 30, 0,75, é igual a 0,04, velocidade de B2, 0,75, 5 VG2 vezes meio, momento de inércia da barra é 1/12 de 5 vezes o raio ao quadrado, que é o comprimento da barra ao quadrado, vezes ômega 2. Fazendo essa conta, 1,039 é igual a 0,003 VB2 mais 2,50 VG2 mais 0,4167 ômega 2. Eu tenho 3 incógnitas nessa equação. Mas eu posso reduzir isso. Quem é VG2? É meio de ômega 2. E quem é VB2? É o raio, que é 0,75 ômega 2. Substituindo tudo aqui, ômega 2 me dá 0,623 radianos por segundo. Então, a velocidade angular desse sistema vai ser 0,623 radianos por segundo. Impacto excêntrico. O que vem a ser isso? É quando dois corpos colidem e a linha que une o centro de massa dos dois corpos não coincide com a linha de impacto. Então aqui eu tenho um corpo. O corpo A colidindo com o corpo B no ponto C. A linha de impacto é essa aqui, ó. Mas, por exemplo, imagina que o centro de massa desse cara fosse aqui. E o centro de massa desse cara fosse aqui. A linha que une os centros de massas é essa aqui, ó. Quando a linha que une o centro de massa não coincide com a linha de impacto, a gente fala que esse impacto é excêntrico, é fora de centro. Então vamos analisar aqui, olha. Imagina que esse corpo tem uma velocidade angular ômega B1. Esse corpo é o B. E este corpo aqui é o A. Vão colidir no ponto C. Só que esse corpo, antes da colisão, ele já tem uma velocidade angular, ele já está girando para a direita aqui, ó. No momento do impacto aqui, esse corpo vai receber no ponto C. Esse ponto C adquire uma velocidade inicial, VB1, que é ômega
B1 vezes o raio. O raio é essa distância aqui, ó. O corpo A, se ele estava se movimentando para cá em linha reta, o A é a velocidade do corpo. Mas, na verdade, a velocidade que age perpendicular ao eixo de rotação é a componente dessa aqui, ó, o VA. Ó. Então, o VA age aqui. No momento do impacto, isso vai gerar uma deformação. Na hora que bate ali, deforma momentaneamente. Isso gera um impulso que causa essa deformação. A força trocada é a mesma, ação e reação. Então, o impulso da deformação que age no corpo B é o mesmo que age no corpo A. Claro que esse impulso também vai gerar um impulso aqui no eixo de rotação. Agora, esse impulso vai deformando até uma velocidade máxima. Quando atinge aquela velocidade máxima, a velocidade dos dois corpos naquele instante são iguais, porque eles vão se deslocar junto por um instante. Mas aí aquela deformação sendo elástica, ela volta. E ela repele o corpo que estava em contato. E esses corpos se afastam. Aí você tem um impulso de restituição, que também é igual nos dois. E que também age aqui no eixo. Então vamos analisar. Vamos aplicar o princípio do impulso momento angular. O momento angular inicial, mas a soma dos impulsos que age ali, dos impulsos angulares, tem que ser igual ao momento angular final. Momento angular inicial, eu vou medir em relação ao eixo de rotação O. Então é o momento de inércia de O, vezes a velocidade angular inicial do corpo B. Eu só estou analisando aqui o corpo B, tá? Toda análise que eu estou fazendo é para o B. Só para o grandão aqui, ó. Isso mais o impulso aqui, mas é impulso angular. O que é o impulso angular? O impulso angular é o momento vezes tempo. Mas esse momento é força, que a força eu estou chamando de P, vezes a distância, vezes o tempo. Se a distância aqui for constante, eu ponho ela para fora da integral. Então, esse impulso me dá RPdt, que é o que está aqui. Ó. Isso tem que ser igual ao momento angular final. Então, é o que escrevemos aqui, ó. Olhando para o corpo B. Agora, vamos olhar para o corpo A. Se eu olhar para o corpo A... Não, vamos fazer para o B, eu faço para o A no final. Vamos continuar aqui no B, olha. Então, eu tenho essa equação aqui para o corpo B. E, ó, ômega B1 mais R integral de P dt é igual a IO ômega final. Isto eu analisei para esta situação. Mas eu também tenho a deformação do corpo. E eu vou ter uma restituição. Então, aqui eu fiz em P, o impulso P é quando bate e deforma. Mas existe uma outra condição. É após o impacto, enquanto ele está deformando. Enquanto ele está deformando, eu tenho um impulso de restituição. Se eu aplicar a lei do impulso-momento no instante que ele deforma, agora o impulso restituído eu estou chamando aqui de integral de R dt. Vai ser IO ômega mais R integral de R1 dt é igual a IO ômega B2. Então, eu calculei o teorema impulso-momento angular em duas situações. Uma, para quando o corpo recebe a pancada e recebe o impulso P. E depois, numa outra situação, para quando o corpo deforma. E aí, tem um impulso restituído R. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar as integrais aqui, ó. Daqui eu vou ter que a integral de P dt é igual a IO
ômega menos IO ômega B1 sobre R. E aqui eu vou ter integral de R dt é igual a IO ômega B2 menos IO ômega sobre R. Se eu dividir uma pela outra, os R se cancelam, os I0 se cancelam, e eu vou ter... o R cancelou, não precisa, vai sobrar isso aqui. Então, se eu dividir uma pela outra, me dá esta relação de velocidades aqui, ó. Que eu vou usar a letra E para representar essa relação. Então, E é a relação de velocidade. Qual velocidade? Volta lá na figura para a gente ver. Aqui, ó, ômega R é a velocidade quando atinge a máxima deformação. E o outro é a velocidade inicial. Então, a velocidade final de B menos a velocidade na máxima deformação, dividido pela velocidade na máxima deformação, menos a velocidade inicial de B. Eu posso fazer a mesma análise agora olhando para o corpo A. E para o corpo A, eu vou chegar nisso aqui, ó, que essa relação que eu chamei da letra E é V na máxima deformação. Menos a velocidade final de A, dividido pela velocidade inicial de A, menos o V na máxima deformação. A relação ela é a mesma. Este valor é igual a este. Então, analisando o impacto excêntrico dos dois corpos, eu posso tirar esse V na deformação daqui e substituir aqui. Quando eu faço isso, esse V desaparece. E o que eu tenho é esse coeficiente E, dando apenas as velocidades final e inicial dos corpos A e B. Então aqui é a velocidade de B final menos a velocidade de A final, dividido pela velocidade de A inicial menos a velocidade de B inicial. Veja, o que é isso? Isso aqui é a velocidade relativa final. Ou seja, depois que os corpos colidiram, qual a velocidade do corpo B em relação ao corpo A? E essa é a velocidade relativa inicial. É claro que inicialmente os corpos se aproximavam para a colisão. Finalmente, os corpos se afastam, ou seja, pós-colisão eles se afastam. Então é a velocidade relativa de afastamento depois da colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação antes da colisão. Este fator ele é chamado de coeficiente de restituição. Ele é uma grandeza adimensional, mas ele nos dá a qualidade da colisão. Se o E for igual a 1, essa colisão ela é perfeitamente elástica e a energia cinética se conserva. Se esse E for igual a 0, a velocidade relativa final dos corpos vai ser 0. Então os corpos ficam grudados. Esta é uma colisão perfeitamente inelástica. O mais comum é o E ficar entre 0 e 1. Isso vai ser uma colisão parcialmente elástica. Então esse é o coeficiente de restituição. Olha esse problema. Uma barra delgada de 10 libras, mostrada na figura, é suspensa por um pino em A. Se a bola B de 2 libras é lançada na direção da barra e atinge seu centro com uma velocidade horizontal de 30 pés por segundo, determine a velocidade angular da barra
no instante imediatamente após o impacto. O coeficiente de restituição é igual a 0,4, ou seja, um choque parcialmente elástico. Está aqui o diagrama de corpo livre na colisão. Ele adotou esse sistema de coordenadas aqui, ó. O peso da bola aponta para baixo, não gera torque. O peso da barra também não, aqui também não, então não tem torque. Isso aqui no instante da colisão. Tá? Após a colisão, eles vão se afastar. A barra tende a girar em torno de a bola continua se deslocando. Ah, mas a bola não pode bater e voltar? Pode. Como que eu vou saber? Considera, é arbitrário. Se no teu cálculo VB der negativo, quer dizer que o sentido que se adotou para ela está contrário ao real. O corpo vai girar, o centro de massa vai ganhar uma velocidade VG2 aqui, ó. E eu sei que o momento angular inicial tem que ser igual ao momento angular final. Momento angular aqui inicial só tinha o da bola em relação ao ponto A. Bola é uma partícula. Lembra que o momento linear de uma partícula é massa, velocidade vezes raio. Então é a massa da bola vezes a velocidade inicial da bola vezes onde ela colidiu. Ele está a 1,5 metros de distância de A. Tem que ser igual a massa da bola vezes a velocidade da bola final vezes 1,5, que é aqui, o final, mais agora o momento angular dessa barra. Quem é o momento angular dessa barra? É o momento angular da barra vezes a massa da barra vezes a velocidade do centro de massa final vezes 1,5 mais o momento angular final vezes a velocidade, o momento angular final não, o momento de inércia em relação ao centro de massa vezes ω2. Quem pode se perguntar, mas por que eu uso esses dois termos, professor? Porque eu estou medindo em relação a A. No fundo, isso aqui é o momento angular em relação a A. Pelo teorema dos eixos paralelos, ele é o momento angular do centro de massa mais o raio massa VG. Então é isso que eu estou usando aqui. Colocando os valores, quem é a massa? É o peso por G, G 32,2. Velocidade inicial da bola, 30 pés por segundo. A distância da bola ao ponto A, 1,5. Tem que ser igual a massa da bola, 2 por 32,2. Velocidade final da bola, 1,5 mais massa da barra, é o peso da barra por G, vezes a velocidade do centro de massa da barra, 2, mais 1,5 pé. Mais momento de inércia da barra em relação ao centro dela, é 1/12 da massa dela, vezes o comprimento da barra ao quadrado, vezes ω2. Fazendo essa conta, a gente vai ter que deixa eu só ver aqui. Deixa eu só pegar minha calculadora aqui. Só um momento, confira essa conta. Minha calculadora não está aqui, peraí. Então deixa eu conferir na unha. Isso aqui vai dar
Bom, aqui nós temos essa equação, ela depende de VB e ela depende também de VG e ômega 2. Então, tenho 3 incógnitas aqui. Mas a gente sabe que a velocidade de G, velocidade linear, é o raio vezes a velocidade angular. Então, a velocidade de G2 é o raio vezes a velocidade angular 2. O raio é a distância do centro de massa até aqui, que dá 1,5. Então, VG2 é 1,5 ômega 2. Então, se eu substituir isso aqui, minha equação fica assim. Então, vai dar 2,795 é igual a 0,09317 VB2 mais 0,9317 ômega 2. Vou usar o coeficiente de restituição. Ele me deu, ele vale 0,4. Então, 0,4 é VG2, é 1,5 ômega 2, menos VB2, dividido pela velocidade da bola, 1 é 30. Quando ela bate, ela para, é 0. Então, isso aqui vai me dar, fazendo essa conta, 3 vezes 0,4, 30 vezes 0,4 dá 12. Aqui vai dar 1,5 ômega 2 menos VB2. Agora, eu tenho a relação entre VB2 e ômega 2. Se eu substituir aqui, meu VB2 vai dar menos 6,52 pés por segundo. Menos quer dizer que o sentido da bola que eu adotei aqui, ó, tá contrário ao real. A bola, na verdade, ela bate e vai para trás. Por isso que deu negativo aqui, ó. Então, aqui um exemplo com uma aplicação do coeficiente de restituição. O ômega 2 a gente tira, vai dar 3,65 radianos por segundo. Bom, o que nós vimos então? O que tem de importante na dinâmica? Na dinâmica nós temos o movimento relativo, é muito importante para a gente compreender. As leis de Newton. Tanto para a translação quanto para a rotação. O princípio da conservação da energia. Claro que aqui envolve tudo de energia. Por exemplo, princípio trabalho-energia. Temos o princípio impulso. Momento, tanto para translação quanto para rotação. Temos a conservação do momento linear e temos o princípio da conservação do momento angular. Então, aqui nós temos a essência dos pilares da mecânica. E é isso que a gente precisa compreender. Bom, eu agradeço a atenção, a paciência de todos vocês. O nosso curso de mecânica se encerra aqui. Agradeço a paciência de todos.
Dúvidas, se tiverem, podem encaminhar. Estou à disposição. Enfim, fim. Obrigado. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Muito obrigado e até breve.